E agora eu vou colocar a transmissão ao vivo no YouTube. Aí eu tenho que escolher a conta do Whitehead. Isso. Continuar. Selecione. Aqui, continuar. Deixa eu fazer uma pausa na gravação aqui original, só para. Então, pessoal, bacana ter vocês de volta aqui. Obrigada aí pela presença. Retomando a nossa discussão, o que eu estou tentando fazer agora, eu já me organizei aqui de uma forma diferente, para a gente tentar, nos próximos 3, 4 encontros, a gente matar um capítulo por encontro. Porque os capítulos estão menores, então isso vai possibilitar a gente andar um pouco mais rápido, tá? E aí, hoje a gente vai pegar essa segunda parte, vou fazer um pequeno, uma retrospectiva, né, do que a gente já tinha feito antes. Então, eu vou. Tá. Essa de hoje está bem extensa, então, hoje nós vamos chegar aqui. Não vai, não está respondendo o slide. Não tá. Agora foi. Ixi, o que foi aqui? Duplicou o slide. Não quero que ele duplique o slide, só quero que ele venha para cá. Isso, que é essa parte aqui que a gente vai ver. Só que da vez passada, como eu estava devendo os slides para vocês, então vou retomar daqui rapidinho, só para a gente ver as frases principais do que o Whitehead estava falando para a gente, né? No, na vez passada, e a gente vai arrancando daí. Então, a gente estava falando que ele, no capítulo passado, ele estava trabalhando com o ensino técnico, né? E a relação da ciência e da literatura com o próprio ensino técnico. E a gente vai lembrar que Whitehead ele estava sugerindo que todo ensino técnico ele tem que ser gerador de prazer, de alegria, e para isso precisa estar entremeado com as questões ligadas à arte, à estética, à literatura e etc. Então, só passando rapidinho aqui, isso aqui a gente já viu no encontro passado. Então, a natureza essencial do ensino técnico tem que ser vinculada com a educação liberal. Uma questão, e ele está sempre elencando, né, o ensino da matemática como um ponto de partida, porque é o campo que ele trabalhou 30 anos, quando ele escreveu isso aqui, já tinha trabalhado 30 anos na matemática, e via grandes dificuldades dos educadores conseguirem colocar prazer nesse tipo de aprendizado. Só que o que ele está falando para a matemática, nos dias atuais, né, não está diferente em outras áreas de conhecimento. Essa que é a grande questão. As pessoas hoje em dia parecem que perderam o prazer de aprender. E isso é uma coisa muito interessante para a gente questionar, para a gente debater. Então, questão vital para os educadores de matemática que ele está trazendo, mas que a gente pode muito bem trazer para qualquer outra área, inclusive de humanidades, inclusive do ensino da própria filosofia, porque filosofia é uma coisa muito chata para algumas pessoas com o raciocínio mais numérico, né? Então, ele fala dessa impressão, né, de nós imprimirmos um ideal para trabalhar. E ele fala que a nossa comunidade verdadeira tinha que ser aquela em que o trabalho é brinquedo, brinquedo é vida, mas a gente também falou que no Brasil o trabalho é sempre encarado de uma forma negativa, como uma obrigação, como uma coisa que você tem que fazer do suor do rosto. Então, dificilmente o brasileiro trabalha vinculando o prazer com o trabalho. Isso aí a gente falou dos estudos da engenharia da produção, e a gente recupera um pouquinho dessa noção de prazer com o trabalho através do sistema monástico que o próprio Whitehead cita como exemplo, porque os monges encontraram uma forma de fazer com que o trabalho fosse encarado como uma parceria com Cristo na vida. E aí ele vem para essa abordagem do talento inventivo. Não tem ciência sem inovação, sem criatividade, sem inventividade, mas a inventividade e a criatividade podem ser embotadas, elas podem ser obstaculizadas quando a gente transforma
o aprendizado ou a aprendizagem numa coisa maçante, numa coisa não criativa, numa coisa não prazerosa. Isso é o que ele está discutindo o tempo todo. E ele fala desse provérbio ridículo, né, que a necessidade é a mãe da invenção e tudo, mas, na verdade, ele acha que a necessidade é a mãe das fugas inúteis. Então, ele defende amplamente essa noção de que a ciência é produto da curiosidade. Fala também da mentalidade de empreendedor que os empregadores deveriam ter, porque se eles têm uma mentalidade mais empreendedora, eles vão começar a perceber que aquilo que eles fazem, que eles produzem em termos de trabalho, tem que ser voltado para a vida, não para o dinheiro em si próprio. Porque se volta para o dinheiro em si próprio, gera um, uma, um comportamento de avareza, de ganância do dinheiro como um fim em si mesmo, e não o dinheiro como um meio, né? Também ele vai falar que no ensino técnico, que é concebido com esse espírito liberal, a geometria e a poesia são tão essenciais quanto o girar de polias. E eu lembro que eu passei para vocês aí os exemplos, né, que eu trouxe na minha tese, dos educadores que começaram a colocar arte no ensino da matemática, e uma coisa muito criativa, e estão fazendo revolução no ensino da matemática, na educação da matemática. A essência dessa educação técnica focada com objetivos liberais é um amplo conhecimento geral daquilo que se tem de melhor em literatura. Adiante mais um pouquinho. Então, o programa ambicioso de uma educação liberal, na realidade, reduz-se ao estudo de alguns fragmentos de literatura, não precisa ficar lendo, né, estudando a literatura toda, obra, bibliografia de um autor específico, vamos estudar tudo de que Platão deixou escrito, tudo que, sei lá, Descartes deixou escrito, não, mas pegar fragmentos das literaturas mais importantes e saber trazer esse conhecimento de literatura para dentro do ensino técnico e de que forma esse ensino pode dialogar com ela, por mais que ele esteja trabalhando com coisas mecânicas, vamos dizer assim, né? E aí fala desse fortalecimento do poder da iniciativa. Cada forma de educação deveria dar ao aluno uma técnica, uma ciência e um sortimento de ideias gerais e apreciação estética, e que cada uma dessas facetas do treinamento deveria ser iluminada pelas demais. Ou seja, essa organicidade muito típica do Whitehead, né, em tudo que ele está propondo, é que a gente tem que educar, ainda que seja, vamos supor, aqui você tem antropólogo, o Fio é antropólogo, Alessandro é médico, o Vitor é filósofo. Ainda que a gente vai ensinar coisas da nossa área de conhecimento, a gente não pode abolir o diálogo com as outras áreas. O que ele está sugerindo para ensino técnico, de verdade, se aplica a qualquer área de conhecimento. Então, se ele está dizendo que o ensino técnico não pode ficar subtraído de apreciação estética, de sortimento de ideias gerais. Da mesma forma, o ensino humano também não pode ser privado de ideias técnicas, de ideias gerais, de apreciação estética, da mesma forma que o ensino de saúde e assim por diante. Então, a gente precisa entender que o Whitehead ele nunca vai propor bifurcações, mas integrações e diversidade, pluralidade, contrastes entre os diferentes saberes. Ele fala disso aqui, né? A gente fica tentando colocar os dois, o ensino técnico e liberal, em antagonismo, mas isso é muito enganoso. Não pode haver ensino técnico adequado que não seja liberal, e nem ensino liberal que não seja técnico. Reforça isso que a gente estava falando. A educação deve dar ao aluno algo que ele conheça bem e algo que ele possa fazer bem. Essa união íntima da prática e da teoria que é necessária. Então, o intelecto não trabalha no vácuo. Ele precisa dessas conexões. Ele vai passar um bocado por esse conceito de nexo, né? Que o Whitehead é, persiste, né? Insiste em propor para a gente, e que eu gosto muito da concepção visual das sinapses do sistema nervoso, né? Os neurônios, quando se conectam uns entre os outros, eles têm pontos de conexão e a energia de um passa para outro e vai fazendo aquela grande cadeia.
A união íntima da prática e da teoria é necessária para a educação, para que o aluno conheça bem um assunto e faça bem aquilo que ele tem que produzir a partir desse conhecimento. Na noção de nexo do Whitehead, então, as teias, as redes vão sendo criadas por meio dessas conexões. E se você tem um vácuo entre essas conexões, além de você perder o nexo, você perde a possibilidade de criar algo ali. Ele fala que só dá para criar porque tem essas conexões. Então, agora a gente já entra nesse conteúdo de hoje, da segunda parte. Deixa eu só pegar um copo d'água aqui. Ok, então a gente vai avançar, tá certo? Então, ele vai continuar falando dessa imbricação, não de bifurcação, mas imbricação entre o saber prático, o saber teórico, entre o saber estético e o saber técnico, e assim por diante. Então, ele fala que a técnica, e aí a gente vai trabalhar com técnica enquanto um conceito que está presente em qualquer saber, deveria ser adquirida, é a técnica da expressão verbal. A ciência é o estudo da estrutura da língua e a análise das relações da língua com os estados mentais transmitidos. Olha que coisa interessante. Quanto de fragmento de comunicação ou quanto de conflito nós experimentamos toda vez que a gente não dá conta de toda vez que a gente não dá conta de verbalizar ou expressar corretamente uma ideia dentro de qualquer campo de conhecimento que a gente esteja trabalhando com ele. Então, por exemplo, estamos falando de um conceito filosófico. Nossos alunos entendem o que a gente está falando? Ou eles ficam precários no entendimento porque a gente não conseguiu passar a ideia corretamente? Quantos professores nós já tivemos na vida que não conseguiam expressar direito uma ideia por causa daquilo? A gente achava que a aula do cara era muito chata e assim por diante, e a gente saía falando mal do professor porque a gente não entendeu nada do que o cara falou. Isso pode acontecer no âmbito técnico e pode acontecer também no âmbito da linguagem. Por isso que ele fala das relações sutis entre linguagem e sentimento e o grande desenvolvimento dos órgãos dos sentidos, ou seja, uma linguagem bem elaborada ou precisa, né, elas vão nos ajudar a ativar os sentidos corretos nos processos, ou o entendimento. Não vou nem falar de sentido para não ficar correlacionado com os órgãos do sentido em si. Mas eu estou falando de linguagem e dos sentimentos, das impressões emocionais e sensitivas que ficam gravadas em nós. Então, levam vivas apreciações estéticas e despertadas pelo emprego feliz da linguagem, ou seja, quando a gente está satisfeito com o que a gente visibiliza, ou com o sentimento. Vamos pensar aqui que a gente está diante de uma obra de arte, que aquele negócio fez a gente ficar assim uns 10 minutos ali olhando para aquilo, pensando, não é? Sem falar muita coisa. Mas eu tinha esse professor no meu mestrado da Ciência da Religião, que ele era um artista, e ele sempre falava, diante da arte, você não tem que ficar dizendo gostei ou deixei de gostar. Arte não é para você gostar, arte existe para expressar o que está no coração e nos sentimentos e nas emoções do autor, do artista. Então, ele está querendo passar para você uma gama de sentimentos. Ele tem esses sentimentos todos, ele manifesta e aflora esses sentimentos na obra artística, e se ele conseguir fazer com que você, de algum modo, experimente um fragmento, uma fração daquilo que ele estava sentindo enquanto ele estava produzindo, ele já terá, enquanto artista, cumprido a finalidade da arte. Ou mesmo, se ele fizer você sentir qualquer coisa que não tenha absolutamente nada com aquilo que ele sentiu quando produziu a obra, ele também está cumprindo a função dele. Por quê? Porque a função da arte é comunicar sentimentos, emoções, e vai muito por aí. Então, por isso que, nesse capítulo especificamente, o Whitehead ele defende muito essa coisa da arte no ensino técnico,
porque a arte ela vai trazer para a gente essa noção da estética. E na vez passada eu mostrei para vocês lá o que que o Luiz Felipe estava fazendo, né, com obras de arte na educação matemática, que foi uma coisa bem bacana. Uma educação científica é primariamente um exercício na arte de observar fenômenos naturais. E aí, gente, a arte, e aí, ele está falando de fenômenos naturais, mas eu estou falando agora de obras de arte. A obra de arte, ela força a gente a parar e a observar e a tentar entender o que está sendo comunicado a partir daquela obra de arte, fazer reflexões e denominar qual é o sentimento que aquilo provoca na gente. Então, a educação científica ela precisa ter esse comportamento contemplativo que a apreciação artística acaba nos trazendo. E no conhecimento e dedução das leis que se referem à sequência dos tais fenômenos. Ou seja, ela precisa ensinar o estudante a observar, a contemplar. Então, eu fiquei pensando aqui, um professor de física que vai ensinar a força da energia, ou a energia, descargas elétricas, e ele traz os alunos para verem uma tempestade e a emissão dos raios. E coloca os alunos um tempo ali observando aquele monte de trovão, de raio, ainda que seja numa gravação de YouTube. Quanto que ele pode ensinar sobre física a partir dessa experiência de fazer o aluno contemplar as descargas elétricas dos raios, a sonoridade dos trovões durante uma tempestade? É basicamente disso que ele está falando. E, a grosso modo, né? Eu peguei esse exemplo, mas é um exemplo que vai se aplicar a outras coisas. O ensino técnico não está necessariamente ligado exclusivamente à ciência na sua faceta mental. Ele pode ser um ensino para o artista ou para os aprendizes de um ofício artístico. Nesse caso, a apreciação estética deve ser cultivada. É importante, né, que um pintor, por exemplo, ele precisa ter noção de geometria para montar uma tela para pintar. Um escultor precisa ter noção de proporção para ele poder compor uma escultura. Eu lembro que eu estava na exposição do Da Vinci, do Michelangelo, que teve aqui, imersivo. E aí eles tinham uma réplica da estátua do Davi lá no final, e eu não... Era a última obra da exposição, porque essas exposições imersivas, elas ficam com as imagens, né, atravessando, então você passa por dentro das imagens, né, tem um efeito de terceira dimensão. Eu tenho um vendedor de sorvete que ele sempre passa aqui na hora do, do estudo bíblico, ele já passou aqui em outras ocasiões. Mas o que foi mais interessante daquilo tudo foi eu chegar no final, quando eu estou quase saindo lá do museu, e eu dou de cara com aquela estátua do Davi, que era uma coisa gigante. E eu não tinha jamais, como eu nunca visitei esses museus na Europa, onde essas obras de arte estão expostas, e mesmo os lugares, as praças onde elas se encontram, e tudo mais, eu não tinha noção da proporção. O Davi do Michelangelo é enorme. E a réplica que estava lá estava em tamanho real. E aí eu fiquei olhando e falei assim, gente, eu inteira, eu batia na canela do Davi quase, né? No máximo no joelho. E ele tinha um corpo gigante acima de mim. Aí a gente começa a pensar, né, quanto que o Michelangelo tinha que dominar de proporção para fazer ou para construir um corpo humano daquela natureza, fazendo as proporções se encaixarem perfeitamente, de forma que você que está de baixo, que está vendo aquela estátua enorme, não tem noção de que a proporção não está casando. Eu lembro também de outra exposição que teve no museu lá do Rio, da Pietà. Tinha uma cópia da Pietà, e aí o guia estava mostrando para a gente que houve um erro de proporção ali. A mão dela ficou muito maior do que a outra mão. Então, na estátua original da Pietà, uma das mãos dela é muito maior do que a outra. E é desproporcional, porque uma mão humana, na proporção daquele corpo, não seria daquele tamanho. E aí tem uma discussão enorme em cima daquilo dali. Então, quanto de proporção, quanto de estrutura, né, composicional da matéria física se pode ensinar por meio de arte também? Muita coisa.
Então, o que ele fala é que a faceta maléfica da cultura platônica, né, era essa coisa de colocar o ensino técnico no esquecimento, como se ele fosse o ingrediente do desenvolvimento integral do ser humano, o esquecimento que é produto das antíteses entre a mente e o corpo e entre o pensamento e a ação. Ele fala que se a gente não tivesse colocado o ensino técnico nesse nível de esquecimento, a gente não teria separado as coisas e não teria começado a achar que esse ensino técnico nada tem a ver com o desenvolvimento integral do ser humano. Ele está falando, inclusive, aqui de personalidade, etc. Então, aí vai de novo para os conceitos de bifurcação que o Whitehead ele critica tanto, não é? Não dá para separar matéria de corpo, não dá para separar pensamento de ações, não dá para separar as coisas que normalmente foram nos ensinadas como coisas que se bifurcam, isso tem que ser abolido. A coisa está integrada. Mais adiante, aí tem um axioma, né, educacional do Whitehead, que ele fala assim, eu tenho aqui, chegamos ao malogro no ensino, assim que nós esquecemos que os nossos alunos têm corpos. Eu achei bacana essa frase dele, porque, de fato, você já viu algum professor, vamos pegar de matemática, que é a área que ele está martelando, ensinar medidas através de uma fita métrica que os alunos medem as partes dos corpos deles, tipo cintura, quanto você tem de cintura, quanto você tem de quadril, quanto você tem de qual a extensão da tua cabeça, qual o tamanho do seu pé. E quando ele fala desse axioma, ele fala que o corpo é o principal, a principal prancheta, talvez, né, de ensino técnico, e tem a ver com essa coisa da arte que eu falei aqui, das proporções, etc. Há uma coordenação de sentidos e de pensamento, assim como uma influência recíproca entre a atividade cerebral e a atividade criadora material, ou seja, reciprocidade. Influência recíproca entre a criação material e a atividade cerebral. Então, sentidos e pensamento precisam estar sendo tratados como parte de uma única coisa, não como partes diferentes da mente ou dos sentidos humanos. O conhecimento de primeira mão é a base fundamental da vida intelectual. Em grande parte, o aprendizado livresco transmite informações de segunda mão e, como tal, nunca pode equiparar-se à importância da prática imediata. E aqui eu vou fazer uma colocação crítica em relação ao modo como, muitas vezes, nas ciências humanas, a gente dá uma inflacionada na pesquisa bibliográfica. E aí eu vou pegar exemplo bastante da filosofia mesmo, porque eu vejo isso muito repetido na filosofia. Por exemplo, a gente sabe que o Whitehead é um cara interdisciplinar, dialoga com muita gente. Mas me incomoda grandemente os pensadores que leram uma obra do Whitehead, talvez, Processo e Realidade, e acreditam que entendem Whitehead porque leram essa obra ou estudaram essa obra. E aí eles começam a fazer diálogos ou colocar Whitehead em diálogo com outros pensadores, se apropriando do pensamento do Whitehead como um acabado, como algo acabado, como se Whitehead tivesse dito tudo a respeito daquele assunto naquela obra que a pessoa conhece. E aí, vocês já sabem que eu tenho uma preocupação com isso, que a gente não consegue entender um pensador sequer lendo toda a obra dele. Mas para a gente entender um autor, a gente vai ter que dar conta de fuçar a bibliografia do cara. Mas não só a bibliografia, a gente vai ter que entender a biografia, para entender em que contexto, em que momento a obra surgiu, o que estava rolando no momento que surgiu. E isso a exegese me ajuda, né? Porque o exegeta ele tem muito essa obsessão por chegar no autor e no momento em que o autor produz uma obra. E quando ele chega nesse momento, mesmo que o autor já esteja morto, já esteja em outro lugar, ou, enfim,
Ele acredita que ele chegou o mais próximo que era possível de chegar no pensamento do autor no momento que ele escreveu a obra X. E essa obra X tinha um público destinatário Y. Foi escrita para que determinado público a lesse em primeira mão. E nós, hoje, 200 anos depois, sei lá quanto tempo depois, a gente é beneficiário desse esforço que ele fez para falar com aquele público destinatário original. E eu sempre falo isso na exegese para os meus alunos, a gente não pode esquecer que a obra dele não foi escrita para mim hoje, no século XXI. Então, Whitehead não escreveu Processo e Realidade pensando que eu estaria no século XXI lendo isso. Não foi para mim que ele escreveu isso. Ele estava escrevendo para um contexto científico, acadêmico do seu tempo. Hoje em dia já não se coloca mais as ideias como ele colocou no seu público naquele momento. Então, a gente não pode perder de vista essa noção de que o autor ele é temporalmente situado. Ele está falando, então, para quem ele falou naquele momento, 1929, esse tempo aí do livro, né, foi publicado, ele já tinha produzido essas mesmas palestras em uma outra obra anterior. É uma inovação tremenda. Para a gente pode não ser mais inovação nenhuma, mas é uma inovação tremenda. Então, eu fico bem preocupada quando eu vejo o pessoal pegando, por exemplo, Whitehead, colocando para falar com um autor mais contemporâneo, como se o autor contemporâneo estivesse vivendo no mesmo tempo e no mesmo contexto que o Whitehead. Não estava. Daí a minha persistência, a minha insistência com o fato de que a gente precisa ler o autor dentro de uma lógica de desenvolvimento do pensamento, porque dentro da teologia, pelo menos que é minha área matriz, a gente sempre fala assim, né? É melhor a gente ler um autor morto do que um autor vivo. Um teólogo morto é mais valioso do que um teólogo vivo. Aí o pessoal fica, oh, como assim? Por quê? Porque o teólogo morto já não vai mais mudar o que ele falou. E o teólogo vivo vai ficar mudando. Enquanto ele estiver vivo, ele vai ficar revisando o que ele falou. E se a gente não considera isso como um paradigma para um cara que viveu quase 100 anos como Whitehead, a gente não entende que Modes of Thought ou Adventure of Ideas é uma evolução do que Whitehead fez em Processo e Realidade, não uma concordância necessariamente. São os conceitos que estão em Processo e Realidade, são conceitos que ele já vinha desenvolvendo desde antes, inclusive o estilo da educação tem muito a ver com isso. Tem Processo e Realidade no meio do caminho, e o que virá depois será continuidade do que ele listou, elencou ou tentou esboçar em Processo de Realidade. Então, é muito necessário a gente entender o pensamento do autor nos seus desdobramentos temporais. Senão a gente não está entendendo a obra do cara, né? Adiante. O mérito peculiar de um ensino científico deveria ser o de basear o pensamento de observações de primeira mão. E o mérito correspondente segue o nosso profundo instinto natural para traduzir o pensamento em perícia manual e atividade manual em pensamento. A ciência evoca pensamento lógico, e de duas espécies, a lógica da descoberta e a lógica daquilo que foi descoberto. Então, a mesma lógica evocada pela ciência, ela não pode ser mono, ah, monotemática, ela não pode ser monodirecional. Ela tem uma via de duas mãos, ela vai de um canto para outro e do outro canto para um canto. Ou seja, aquilo que está sendo descoberto por meio de um processo lógico gera algo descoberto. Então, existe uma lógica no processo da descoberta e a lógica da coisa descoberta em si. E que elas duas se olham de frente e se dialogam, se pertencem e se desafiam, vamos dizer assim. Na lógica da descoberta, ou seja, do processo de descoberta de algo, pesam probabilidades. Os detalhes irrelevantes são descartados e as regras gerais vêm à tona e as hipóteses são testadas. A gente vê essa estrutura mesmo, até mesmo na composição de uma pesquisa científica, né? Por exemplo, que a gente tem que criar um problema central e possíveis hipóteses de resposta para desdobrar a pesquisa. Então, a gente sabe que a gente tem uma lógica do processo da pesquisa em si, que lá no final, quando a gente for concluir nossa pesquisa acadêmica,
haverá uma lógica daquilo que foi descoberto por causa da lógica do processo da descoberta em si. Né? É de onde ele está falando isso aqui, lógica do que foi descoberto, deduções de acontecimentos especiais. Isso daí ele está aplicando para ensino técnico, mas isso vai interferir em todas as áreas de conhecimento, inclusive para a gente que está na pesquisa acadêmica e tem que estar produzindo literatura. No ensino da ciência, dever-se ensinar a arte do pensamento, de forma de formar concepções claras que se aplicam às experiências de primeira mão, a arte de testar descobertas e de utilizar verdades gerais por meio do raciocínio em determinados casos de certa importância peculiar. E na vez passada a gente falou da preguiça de pensar que as pessoas têm. Hoje em dia, preguiça de ler. Você chega para um aluno na universidade, manda ele ler 20 páginas de uma semana para outra, ele faz uma queixa tua na ouvidoria da instituição, porque você está mandando ele ler muito. E por que que ele não quer ler tanto? Primeiro que ele está acostumado com o conhecimento que ele dá uma gulgada, vem o conhecimento pronto ali, agora com o chat GPT, então, né, ele produz o conhecimento sem saber nada, inteligência artificial vai fazendo tudo para ele, e ele não tem que refletir. Então, não está sendo ensinado, e se Whitehead falou isso no início do século XX, hoje em dia isso está muito pior, que pensar e refletir é uma arte. Elaborar concepções que sejam claras, assertivas e que expressem experiências que estão sendo vividas em primeira mão, e criar teorias, porque toda teoria ela é fruto de processo de observação. As coisas estão sendo feitas na prática, na prática, na prática, na prática, foi se fazendo assim, e quando chegou lá no final, bom, a teoria para se trabalhar com isso aí é tal, por quê? Porque vínhamos fazendo há séculos dessa forma e foi se desdobrando. Acho que em ciências médicas isso deve acontecer muito, talvez o Alessandro possa nos ajudar, que são os protocolos de tratamento de saúde para determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho prolapso de válvula mitral. Quando foi descoberto 30 anos atrás, me deram lá para tomar o tal do propanolol. Aí vim fazendo revisões e tal, não sei, quanto, Doppler aqui e tal. Eu tinha uma angina, não tenho mais e tal. E aí, num dos anos mais recentes, por volta de 2018, o meu mesmo cardiologista que tinha me receitado propanolol lá, 30 anos atrás, ele falou assim, olha, não precisa tomar nada não. Eu falei assim, nem aquele propanolol que você tinha passado para mim. Ele falou assim, não, hoje em dia os protocolos não recomendam mais isso. Então, essa evolução do pensamento que vai mudando a generalização da experiência, né? Ó, verdades gerais, que vai mudando a forma de lidar com determinado tipo de tratamento, tem a ver com o quê? Que foram feitas descobertas, foram sendo testadas, foram se descobrindo novas formas de lidar com aquele assunto, e já não se faz mais determinada coisa. Por isso que certos medicamentos são extintos, inclusive, no mercado. Já não se usam mais. Eu lembro, por exemplo, operação de fimose. Meu filho mais novo tinha um problema sério, precisava operar, e aí a pediatra dele falou assim, a gente só opera em última instância. Mas na época que meu irmão nasceu, né, 40 anos antes disso, deu um probleminha qualquer, já eu operava direto. E aí, na época que meu filho mais novo nasce, a pediatra dele fala que hoje em dia a gente só opera mesmo se for extremamente necessário. Não é a primeira opção. Amígdala. Eu lembro que eu, com 4 anos de idade, eu entrei no centro cirúrgico pela primeira vez para extrair a amígdala. Por quê? Porque inflamava, bloqueava a respiração. Hoje em dia a gente sabe que a falta da amígdala deixa a gente com a garganta suscetível a infecções, um monte de coisa, e a glândula estava ali porque tinha uma função. Os protocolos vão mudando, e vão mudando por quê? Porque as experiências práticas, as técnicas de tratamento vão se confirmando verídicas ou não, válidas ou não, adequadas ou não, e isso vai sendo modificado. Mas é preciso que haja um pensamento sobre a técnica. É preciso refletir, né, sobre a técnica que está sendo utilizada. Hoje em dia, na medicina, por exemplo, já tem muito mais gente adepta, né, da medicina holística, da medicina integrativa e tal, mas eu lembro que 30 anos, quando eu fui caçar
um ortomolecular para me tratar, era quase um palavrão falar de medicina ortomolecular no ambiente médico. Ninguém acreditava naquilo, né? O homem que conhece unicamente a sua própria ciência como uma rotina peculiar a essa ciência, nem mesmo disso está a par. Então, eu sempre briguei com o pessoal da teologia, porque o teólogo ele tem uma mania de ser um filósofo muito hermeticamente fechado dentro da própria teologia. Então, ele não lê nem filósofo, ele lê um Kierkegaard, porque foi um filósofo que trabalhou um pouco com noções teológicas. Ele vai trabalhar com o outro, sei lá, um Spinoza, ele lê pela beirada, assim, muito mal, porque ele acha que ele está fechado em si mesmo. Então, ele vai ler São Tomás de Aquino, porque foi um filósofo aristotélico da época do medievo, da escolástica e tal, e que foi importante para a formulação de doutrinas. Vai ler Santo Agostinho lá no quinto século também, por causa disso. Então, ele acha que ele dá conta porque ele leu Santo Agostinho e porque ele leu São Tomás de Aquino. E aí ele não vai dialogar com a evolução do pensamento lá fora. E isso é o que ele está declarando aqui com todas as letras. Um homem que conhece unicamente a sua própria ciência, como uma rotina peculiar a essa ciência, nem mesmo dela está a par. Não é fértil de pensamentos e não aprende rapidamente. Ele será um homem obtuso nas aplicações práticas. Esse é um problemão que eu vejo muito dentro do pensamento teológico. Essa, eles são obturados, não conseguem dialogar com outras áreas do conhecimento. E como eu sou parecerista de revistas, de periódicos acadêmicos, às vezes, quando eu recebo alguns para avaliar, eu falo assim, meu pai, a pessoa não leu fulano, como é que está tentando argumentar a respeito de Beltrano, sei lá. Recebi um artigo recente de uma revista, Estudos de Religião, que é de ciência da religião, então, em tese, tem até mais diálogo com outras áreas de conhecimento, e a pessoa se propôs a falar de Edgar Morin, e a pessoa não tinha lido Edgar Morin. Ela está falando do método. Na verdade, ela está falando da ética como o método da complexidade do Morin, e ela não estudou o método. O método da complexidade ele é desdobrado em 6 volumes de obras do Morin. A ética é um dos capítulos. E a pessoa associando a ética com o próprio método da complexidade em si. E aí, como é que eu aprovo um artigo acadêmico desse que a pessoa não leu minimamente o Morin para poder saber o que o Morin está falando? Então, pegando o exemplo de novo da matemática aí, a matemática bem ensinada deveria ser o instrumento mais poderoso para a implantação gradual da generalidade da ideia. Sim, por quê? Porque a matemática ela é carregada de raciocínio lógico. Para a gente formular pensamento, formular axiomas, formular declarações que servem como teorias para muitas outras coisas, precisa haver lógica. E a matemática bem ensinada, ela devia ensinar a gente a caminhar por aí. Da outra vez eu mencionei o ensino da matemática discreta. E essa era a grande questão lá das reprovações de matemática dos engenheiros. Matemática discreta e matemática geral era o que mais reprovava lá. E queria que o pessoal soubesse fazer, usar raciocínio lógico sem ter aprendido a pensar. E o que ensina a pensar é a filosofia, né? O raciocínio geral é sempre o raciocínio poderoso, porque a força dedutiva é propriedade da forma abstrata. Nós vamos arruinar o ensino da matemática se a usarmos simplesmente para gravar verdades gerais. E aí, matemática, nós vamos pegar qualquer outro ensino técnico, o ensino da física, ou ensino, por exemplo, de técnicas de enfermagem, etc. Qualquer ensino que a gente absolutiza ele, né? E quer fazer com que ele sirva de ponto de partida para verdades gerais para as outras áreas, a gente vai pecar, vai dar o mesmo problema que daria para a própria educação matemática em si. Ao usar-se a matemática nos seus resultados, não se pode ser concreto demais, e nos métodos não se poderá generalizar também demais. Essa parcimônia com que você vai usar tanto as teorias abstratas quanto os métodos de aplicação nunca podem ser generalizantes, eles têm que ser sempre consideradores da parcialidade dos processos. Essa é uma grande dificuldade que eu via quando eu estava fazendo licenciatura em matemática, porque havia muitas formas de você chegar no resultado, mas os professores davam errado para você se você não fez o caminho que ele queria,
Mas se o aluno fez um caminho que é lógico e chegou no resultado, ele não dava como certo. Tinha que percorrer o caminho dele. Por quê? É o perigo da generalização. Isso foi uma das críticas que eu fiz tremendamente ao curso lá da licenciatura, que eu fiquei 2 anos dentro dele. O curso essencial do raciocínio é generalizar aquilo que é particular e depois particularizar aquilo que é geral. Sem generalidade, não existe raciocínio. Sem uma quantidade concreta, não se chega a algo de valor. Vamos pegar um exemplo bem básico. Um dia tem 24 horas, e em 24 horas a Terra girou o suficiente para que nós tivéssemos um contato grande com a parte escura, que não está iluminada pelo Sol, e ela girou ao ponto de nós vermos o Sol de novo. O Sol está parado no mesmo lugar e a Terra está girando. Isso é uma verdade generalizada, vamos dizer assim. Isso é uma verdade geral. Mas até chegar nessa verdade geral, houve muitas teorias no passado que achavam que, na verdade, era o Sol que girava em torno da Terra. E foi o conjunto, né, do raciocínio vindo sendo desenvolvido ao longo do tempo, que começou a mostrar a particularização da coisa. Não, realmente parece que o Sol está girando em torno da Terra, mas na verdade não é bem assim. E aí a grande discussão entre heliocentrismo e geocentrismo, que já tinha começado lá no Copérnico, mas que no fundo, foi estourar em cima do Galileu. De toda forma, lá no passado, já tinha um pensamento mais antigo que acreditava que o Sol estava no centro e era a Terra que girava em torno do Sol. Pelo menos essa noção eles tinham. Que a Terra girava em torno de si mesma era outra história. Aí, o pensamento grego, na verdade, grego-egípcio, né, na época dos Ptolomeus lá, que era Império Grego, mas estava setorizado no Egito, é que começa a propor a ideia de geocentrismo, de que o mundo está no centro e o Sol está girando. E aí essa ideia ficou absurdamente cristalizada durante séculos, ao ponto de que quando Copérnico e o Galileu estão falando que é o contrário, eles são tidos como hereges. Agora, quem é que cristalizou esse negócio como uma regra geral? Porque observou a partir de um determinado prisma que era localizado, mas transformou aquilo em genérico. Então, esse é o grande perigo, porque transformar uma coisa localizada em coisa genérica faz com que a gente acredite em teorias que não são verificáveis, não são confirmáveis. Na medida que vai evoluindo o pensamento, vai evoluindo a reflexão, vai evoluindo principalmente a contemplação daquele fenômeno físico, vai descobrindo outra coisa. Se quisermos entender qualquer coisa, devemos fazê-la nós mesmos. O ensino técnico da teoria e uma penetrante percepção sobre onde a teoria falha. Nenhum ser humano pode conseguir mais que conhecimento fragmentário e um fragmentário treinamento das suas capacidades. E aí ele vai falar de 3 caminhos principais, pelos quais a gente tem que trazer esse conhecimento para dentro de nós, para que ele não seja fragmentário. Então, a gente tem que estar em contato constante com a cultura literária, com a cultura científica e com a cultura técnica. Aí sim, a gente está fazendo uma construção de saber mais abrangente. Em todo ensino, a causa principal do fracasso está na perda do frescor. Lá no livro ficou frescura. Mas como frescura tem uma outra conotação, eu modifiquei para frescor, porque ele está falando, na verdade, de frescor, não é de frescura. A nação precisa de uma fluidez de trabalho, não simplesmente de um lugar para outro, mas também dentro dos limites razoáveis de aptidões afins, de um tipo especial de trabalho para outro tipo especial. Ou seja, isso aqui vai esbarrar em cima de vocações para trabalhar com certas coisas. Se fala muito hoje em dia de que você tem que trabalhar com uma coisa que te dá prazer, para que você não se sinta trabalhando e tal. Mas existe fluência disso na vida real? Pessoas de baixa renda conseguem trabalhar com aquilo que elas têm prazer somente? Elas conseguem se sustentar fazendo aquilo que só agrada a elas? Ou elas são obrigadas, por exemplo, a realizar um trabalho assalariado, um patrão que ela não gosta, uma atividade que ela não gosta, porque ela tem boleto para pagar? Acho que quando ele fala de nação precisar de fluidez de trabalho, também tem a ver com isso, das necessidades e das alegrias de fazer o trabalho, porque lá no início estávamos falando do trabalho como obrigação e do trabalho como prazer. O mero conhecimento literário, conhecer as obras, o autor de quem falou o quê, é de menor importância.
O que importa de verdade é como esse conhecimento literário é processado. Ou seja, vamos pegar a poesia lá, acho que era Castro Alves, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Beleza. Conheço a poesia, sei que ele é um autor que está falando do Brasil e tal. Agora, como é que esse autor expressa uma ideia como essa? E como é que ele conhece as coisas das quais ele está falando na poesia? Como é que é a experiência dele com essas coisas? Aí a gente tem que entrar no patriotismo, na poesia chamada de Canção do Exílio. Ele está lá fora, acho que é, né? Canção do Exílio, se não me engano. Ele está lá fora, ele não está no Brasil, ele está com saudade do Brasil. Então, o conhecimento que faz com que o poeta coloque essas palavras no verso tem a ver com o sentimento de saudade, com uma experiência que faz ele descrever a terra natal dessa forma tão encantadora. Mas tem a ver principalmente com a falta dela, com a falta da experiência que ele não pode mais viver. Então, é disso que ele está falando, não é somente as palavras do Castro Alves lá, mas tentar ver um pouquinho o que que ele está sentindo quando ele está escrevendo essas palavras, né? Existem duas espécies de prazer intelectual, o prazer da criação e o prazer do descanso. Não estão necessariamente separados. Olha, gente, eu estou lendo um livrinho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na hora que eu terminar de partilhar a tela. Ah, adiante. Para obter o prazer do descanso, não é preciso ajuda. O prazer está simplesmente em cessar a atividade. Esse tipo de puro descanso é uma condição necessária à saúde. Vai também rapidamente. Para a maior parte do descanso necessário, a natureza fixou não o prazer, e sim o esquecimento pelo sono. Ou seja, o melhor dos nossos descansos se dá diariamente quando nós dormimos. Existe uma necessidade da mente fascinar-se durante o sono. É aí que a gente vai botar para fora as nossas toxinas, vem aqueles sonhos malucos que a gente está sonhando. Às vezes a gente se debate muito na cama. Por quê? Porque para que a mente descanse, objetivamente, ela precisa expulsar o que está em excesso dentro dela. O prazer criador resulta do esforço feliz e requer ajuda para sua iniciação. Mais adiante, acelerar a produção com trabalhadores exaustos é uma desastrosa política econômica. Igualmente desastrosa é a alternação de períodos de esforço com períodos de puro relaxamento. Tais períodos são as sementeiras de degenerescência. A desconexão acentua o descanso, mas o excesso nos deixa vazios. Ou seja, lidar com o trabalho, com o descanso, com a exaustão, requer sabedoria para saber distinguir entre o que é um momento de ser, se relaxar um pouquinho, aerar, respirar, e o que é um verdadeiro descanso. Quando a gente confunde os momentos de relaxamento com momentos de descanso, porque o descanso ele tem que ser restaurativo. O relaxamento é só a pausa, né? O descanso ele é restaurativo, ele restaura a saúde. E é de onde ele fala isso. As coisas degenerativas da nossa estrutura mental, da nossa saúde mental, física, etc., tem a ver com a falta de distinção, de discernimento entre uma coisa e outra. A arte e a literatura não exercem simplesmente um efeito indireto nas energias principais da vida. Diretamente elas fornecem visão. Eu tenho uma prática, né? Eu tô em falta com essa prática, mas nos meus fins de semana eu não trabalho, então nem ligo o computador sábado e domingo. Só se tiver alguma coisa realmente muito importante que eu só tenho aquele tempo para fazer. Mas, em geral, na sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, eu já estou fechando tudo isso aqui e estou indo para a sinagoga, porque são os judeus que me ensinam a relaxar e a guardar o sábado. E colocar a pausa no lugar que ela tem que ser colocada. É por isso que eu já vou falar do livrinho aqui. E aí, quando eu estou de Shabat, né, num tempo de descanso, geralmente eu vou para algum museu, vou para alguma exposição, algum lugar. Eu não apenas sou energizada por esse tipo de experiência, mas eu também mudo a forma de ver as coisas, as circunstâncias, por conta do tempo de contemplação que eu sou obrigada a passar quando eu estou numa exposição, num museu, em outro lugar qualquer, uma feira. Então, tem a ver com isso aqui. O efeito
ele não apenas é indireto, né? Ou seja, ele renova nossas energias, nos restaura, mas ele também modifica a nossa visão. Então, se a gente está aí em déficit com as nossas apreciações artísticas, o nosso contato com a arte, a gente precisa fazer um pagamento de dívida em relação a isso. Na luta das raças, e nas questões finais será decidida nas oficinas e não no campo de batalha, a vitória vai pertencer àqueles que forem senhores de reservas de energia nervosa controlada e trabalharem sob condições favoráveis ao crescimento. Uma dessas condições essenciais é a arte. Nossa, gente, que sacada sobre arte que ele fala aqui, né? Reserva de oficina, desculpa, reserva de energia, peraí, nervosa. Reserva de energia nervosa controlada, que são administradas em forma de condições favoráveis ao crescimento. O Rabino Newton Bonder, ele fala de... Ele tem um conceito muito interessante chamado aposentadoria emocional. Eu vou tentar encontrar aqui na hora que a gente estiver na discussão para falar, porque tem a ver com essa coisa aqui da reserva de energia nervosa, né? Vão vencer aqueles que estiverem mental e cognitivamente, emocionalmente mais preparados para enfrentar as disputas entre as diferentes espécies na nossa realidade. Espécies humanas, espécies animais ou não, né? Sujeitos e atores actantes ou actantes que são humanos ou não humanos, né? Como se o Latour falava bastante na teoria atorrente. Quais são os integrantes dessa realidade? Quem são os actantes que estão aí? Quem é que vai vencer essa luta? É quem tiver com mais reserva de energia nervosa controlada, porque aprendeu a trabalhar essas energias de maneira favorável ao crescimento. E a arte propicia e proporciona isso. Em conclusão, retorna ao pensamento dos beneditinos, que salvaram para a humanidade a civilização evanescente do mundo antigo, unindo o conhecimento, o trabalho e a energia moral. Quando os beneditinos, no sistema monástico deles, impregnaram o trabalho com alegria e se colocaram como, vamos dizer assim, parceiros de Cristo no trabalho, eles tiraram do trabalho todo o aspecto pesaroso de obrigação, fatídico e laboral que a humanidade colocou no trabalho. Eles criaram uma energia alegre para produzir trabalho. E aí deixaram isso como legado para a humanidade. Então, acho que esse é o último quadro. Exatamente. Então, os próximos capítulos que a gente vai ver aí, ó, em outubro a gente vai estudar o capítulo 5, Lugar dos Clássicos na Educação, vai ser bem legal. Em novembro a gente estuda aí o currículo da matemática, que é um currículo de matemática, mas a gente vai trazer ele para todas as áreas do conhecimento. Em dezembro a gente tem capítulo 7, Universidade e suas funções, que é um capítulo muito legal mesmo. Vale a pena a gente que está dedicado ao ensino superior e à pesquisa, trabalhar nesse capítulo com bastante vagar. E aí lá para janeiro vai sobrar as organizações do pensamento, que tem muito a ver com Modes of Thought, que é o último livro dele, mas lá em Modes ele vai estar falando disso daí de uma maneira mais, como é que se diz, mais consistente, mais madura, mais recente, mais atualizada. Então, basicamente é isso. Eu queria só mostrar para vocês esse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar na frente de mim. Aqui, o Shabbat, do Rabino Abraham Heschel. Seu significado para o homem moderno. Cara, eu já comecei a ler duas, eu já tinha ouvido muito a recomendação desse livro aqui, mas eu já li duas linhas, e Rabino é assim, você tem que ler o Rabino, aí você lê duas linhas, você pensa uns 3 dias sobre aquelas duas linhas, depois você volta. Lê mais umas duas ou três linhas, porque eles são filósofos muito profundos. Não dá para você ler do toque e achar que está entendendo o que o cara está dizendo. E você volta àquela literatura dele muitas vezes, né? Eu, para ler A Alma Imoral do Newton Bonder, eu gastei quase que 8 anos. Ele me chocava tanto nos poucos parágrafos que eu ficava um tempo, não era para entender o que ele tinha dito, eu ficava um tempo para perceber
o quanto aquilo que ele estava dizendo era verdade, mas o quanto aquilo se materializava em mim. Então, é bem legal. E essa coisa do Shabat, né? Porque eles falam que o Shabat é uma janela temporal. E tem a ver com essa noção de descanso que o Whitehead está falando, né? Olha como é que ele começa aqui. A civilização técnica, exatamente o que a gente estava falando agora, é a conquista do espaço pelo homem. É um triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da existência, isto é, o tempo. Na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço. Intensificar nosso poder no mundo do espaço é o nosso maior objetivo. No entanto, ter mais não significa ser mais. O poder que alcançamos no mundo do espaço termina abruptamente na fronteira do tempo. Mas o tempo é o coração da existência. Ganhar o controle do mundo do espaço é certamente uma das nossas tarefas. O perigo começa quando, para ganhar poder no reino do espaço, nós pagamos com perda de todas as aspirações no reino do tempo. Há um reino do tempo em que a meta não é ter, mas ser. Não é possuir, mas dar. Não é controlar, mas partilhar. Não é submeter, mas é estar de acordo. A vida vai mal quando o controle do espaço, ou seja, a aquisição de coisas do espaço, torna-se a nossa única preocupação. E aí vai. Começou e daqui vai em diante. Então, dou por encerrada a minha apresentação neste momento e a palavra está com vocês. É interessante, Lilia, essa ideia aí. Me parece que reproduz um pouco aquela crítica que Bergson faz da representação do tempo, né? O fato de que você acaba produzindo aquela representação espacializada do tempo, que até o tempo passa dentro desse enquadramento a ganhar uma forma espacial, ao passo que você retira do tempo aquilo que seria mais inerente à sua natureza enquanto passagem, enquanto possibilidade de emergência de alguma coisa nova, né? Me parece que essa tendência vai nesse sentido a esse ponto. E, realmente, eu diria que Whitehead, inclusive, tem uma incidência com Bergson nesse sentido também. Eu sei que Bergson, inclusive no início de Processo e Realidade, Whitehead cita Bergson, né? Sim, tem Eu acho muito, que inclusive me, muitos me lembrou pesquisadores, muito dessa crítica. sim, sim, inclusive muitos pesquisadores do Whitehead fazem diálogo com Bergson, ou vice-versa, né? Pesquisadores de Bergson Uhum. acabam chegando no Whitehead por causa disso. Isso. Legal. Eu lembrei de outra coisa quando você estava falando ó, daquela a noção que o professor esquece que o aluno tem um corpo. Que eu li recentemente esse livro o livro mais novo de Stenger sobre Whitehead, que ela cita algo que Whitehead falou numa aula uma vez, que ele falou, é necessário meditar sobre as entranhas. Ó, que Eu bacana. achei essa bem que realmente Whitehead tenta colocar o pensamento, a reflexão em contato com essas condições, né, corporais, num nível mais profundo, né? De, inclusive, eu achei, onde é? É uma citação eu acho que, e de processo ou realidade, inclusive, que, que Whitehead fala, as intenções físicas cegas reinam. Agora é óbvio que as apreensões físicas e mentais cegas são os blocos últimos do universo físico. Uhum. Estão vinculadas juntas dentro de cada atualidade pela unidade subjetiva de fim, que governa sua gênese mútua e sua concrescência final. E
é bem interessante quando você, um pensador que eu uso muito, que eu usei muito na minha tese, era Damasio, né? O neurobiólogo, que ele fez justamente toda aquela crítica, especificamente em relação a Descartes, Sim. o famoso dualismo, né? Que, Uhum. de fato, quando você aborda a questão do cérebro, na verdade, a córtex pré-frontal é um acréscimo relativamente novo do cérebro, né? Na verdade, não tem nenhuma condição primordial no sentido da evolução do cérebro. Na Uhum. verdade, o cérebro, primordialmente, não é um órgão de cognição, mas de afeto, né? Na verdade, o cérebro surgiu inicialmente para registrar os afetos que se dão nos processos homeostáticos do corpo. Uhum. Então, é bem interessante que, na sua própria arquitetura, o cérebro reproduz, de certa forma, isso que White está apontando aí, que, na verdade, na base do universo não são. Não é essa coisa que Descartes estava tentando argumentar, né? Esse sujeito que se retira dessa rede de conexões afetivas que constroem o cosmos para Whitehead. Uhum. E, de certa forma, a própria forma de emergência do cérebro reflete num nível profundo aquilo que Whitehead queria argumentar, que essa parte do cérebro não é o que o cérebro é primordialmente. É uma ilusão, né? Sim. Que até vai ao encontro com Spinoza, vários pensadores que têm essa crítica da consciência, Sim. e obviamente Spinoza estava profundamente em diálogo com Descartes, como uma crítica de todo Claro. o dualismo de Descartes. Sim. Aí, não sei, há sei lá, várias questões que surgiram enquanto você estava fazendo aquelas pontuações sobre a relação do corpo com a educação, Uhum. do lugar do corpo, né, no processo educativo. É, à medida em que isso realmente se reflete na história da filosofia, na verdade, como com vários pensadores, né, que Sim. buscaram enfatizar essas dimensões. Eu acho que uma coisa interessante, né? Como é que vai fazendo sentido o conceito filosofia do organismo? Como é que ele Uhum. começa a vir nessas pequenas citações ou etc., que aí a gente vai vendo o quanto que realmente ele está muito imbricado com a noção de corporeidade e com a estrutura fisiológica como um exemplo para todos os outros processos, Hum, uhum, né? E exato. você estava falando do cérebro aí agora, eu estava me lembrando, eu pratico meditação, né? E aí na yoga, a gente, quando tem essa parte de alinhamento dos sete chakras e tudo mais, você chega no sexto chakra, que é o que eles chamam de o chakra do terceiro olho, né? E aí o pessoal da teosofia acabou trazendo para dentro da meditação o sétimo chakra, que é o chakra da coroa. Mas originalmente o pessoal da yoga mais hard, né, não gosta muito desse sétimo chakra, eles trabalham até o sexto. E aí comecei a trabalhar um pouco mais, isso que eu estava achando que eu estava assim, meio tacanha, né, com relação à percepção de algumas coisas. E comecei a trabalhar mais essa coisa do alinhamento desse sexto chakra do terceiro olho. Rapaz, aí depois, um tempo atrás, agora eu tenho umas semanas, eu escutei aquela psiquiatra, a Ana Beatriz, que fala muito sobre comportamento narcisista, né, sobre psicopatia e tudo mais. E ela falando do córtex, né, do lobo frontal, na verdade. Você estava falando do córtex, eu estou lembrando da descrição dela do lobo frontal, e ela falando exatamente disso daí, que não é uma coisa física, né, mas ele evolui para dentro, assim. E aí ela estava mostrando, inclusive, com o exemplo de um crânio de um cara que tinha um faraó desses aí do Egito que tinha um cocão assim muito para trás, né? Ele falou assim, então essa história do lobo frontal, você tem que entender que quanto mais desenvolvido ele está, mais para dentro ele vai entrando. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, alguns fenômenos que me aconteceram durante a meditação. Me lembro que a primeira vez que eu comecei a desenvolver esse negócio da percepção e do terceiro olho,
Num dos momentos da meditação, eu levei uma pancada, que é assim, tipo, um pancadão mesmo, parecia que tinham me dado um murro de luz, uma coisa absurda. E aí uma outra colega minha, que também pratica meditação, ela falou que isso é muito comum, né? Tipo assim, é como se eu tivesse levado um socão aqui de luz branca, ao ponto de doer os meus olhos por trás. Eu lembro que dor igual a essa eu só senti quando eu tive dengue uma vez na vida. Foi a minha pior dengue. Ficava por trás do globo ocular, aquela dor insuportável. E foi uma coisa tão terrível, eu falo assim, meu Deus, que dor, que dor. Como se tivessem me colocado num... E aí, em outros momentos da meditação, foi muito engraçado, porque um dos momentos eu vi um olhão azul mesmo aqui. E era um olho assim, cara, não depende de eu criar esse tipo de coisa. Eu não crio essa ilusão. Eu estou aqui pensando, de repente, aquele zoião azul aparece e pisca para mim. Eu digo, que porcaria é essa? Literalmente, pisca para mim. Eu fiquei olhando para aquele olhão assim durante a meditação, né? E aquele negócio estava ali. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Em outros momentos já teve situações de eu estar pouco concentrada e na hora de fazer o alinhamento do sexto chakra, eu perceber pequenininho assim esse olho, daí a pouco ele sozinho piscava e ia aumentando, aumentando, aumentando. Sem eu fazer nada, eu tô quieta, olhando para o negócio ali, o bagulho vai aumentando. Então, assim, tem algumas coisas dessa estrutura física que estão do nosso relacionamento com o próprio organismo em si, que eles não apenas vão afetar a nossa percepção das coisas, como eles também vão modificar nosso comportamento, né? Porque isso dali me deu um barato de percepção de uma coisa que eu não estava vendo. Comecei a enxergar algumas coisas da minha realidade depois que eu comecei a treinar mais esse aspecto, né? E eu acho que neurociência vai ter muito para explicar sobre isso aí. O Alexandre pode dar Alessandro pode dar muito insight para a gente aí. Mas como é que vai fazendo sentido essa coisa de uma filosofia do organismo para dentro da noção de composição do pensamento, formação das ideias? A coisa que é do âmbito físico virar uma coisa, né, de elaboração epistemológica ou vice-versa. Eu, inclusive, porque eu fiquei pensando muito nesses tempos sobre meio que eu fiquei interessado para ver que não tem, me parece, muito pesquisa sobre Spinoza e Whitehead nesse Não, não sentido. tem, não tem Mas muito. é interessante, porque Spinoza realmente parte dessa noção do afetar, do ser afetado, né? Dessa Sim, condição dupla que todo organismo tem, além da potência de agir. Ele pressupõe que todo organismo, todo modo, tem tanto potência de agir quanto capacidade de afetar e ser afetado. sim. Então, realmente, nesse sentido, ele se aproxima muito, ou, não sei, Whitehead se aproximam, eles se aproximam Não, ao... ele bebeu do Spinoza, claramente. É, Me lembro que quando eu comecei a estudar processo de realidade, que ele ia citando Locke, Spinoza e etc., eu fui para esses autores, eu fui ler esses uhum, autores. Aí eu entendi por que ele já parte do pensamento deles como algo já andado. hum, De fato, ele sai do Spinoza, ele sai do Locke, sabe? Como tá dado o que os caras falaram ali. Ele não gosta muito do Hume, mas o Locke e o Spinoza dialogam mais. E aí ele já parte daquilo ali como uma coisa, tipo assim, esses caras já falaram, eu já concordo com eles, vamos para frente. Então, isso. de fato, ele tem isso. E não tem gente que trabalhou com isso mesmo, não. Hum. Pesquisa não tem. Além disso, tem toda a dimensão da... Realmente, Whitehead tem um projeto racionalista nesse... Tem. Nesse Bem sentido, sim. como Spinoza, né? Eles queriam lidar com o afeto, centralizariam o afeto, mas ao mesmo tempo eles querem desenvolver uma filosofia racionalista. Aí a questão se torna de que forma se consegue assim reconciliar essas Uhum. dimensões aparentemente contrastantes ou contraditórias, não sei. Mas realmente em Spinoza e Whitehead você encontra esse projeto de tentar pensar o afeto ao mesmo tempo que você quer elaborar essa concepção racionalista. E eu, eu acho que é bem interessante essa citação do o professor esquece o corpo do aluno. Sim. Mas qual é o que é uma pedagogia que integra essas duas dimensões, bem como o que seria um projeto racionalista que
consegue se fundar no afeto. Eu Aí, acho que eu nem sei se ele, naquela época que escreveu, ele tinha tanta coisa assim em mente ainda, né? hum, Mas eu acho que ele está fazendo uma provocação inicial que, para aquele momento, foi muito bombástica. uhum. Aliás, Ele não deu conta de caminhar tudo que ele propôs. uhum. Essa que é a grande verdade. Mas Aliás, eu estava lendo também nesses tempos aquele livro de Russell Wensile sobre os fundamentos da geometria. uhum, É interessante, porque no início desse livro, o Russell fala uma coisa: eu sou muito grato a Whitehead, especificamente sobre as suas pontuações sobre a geometria projetiva. Mas é bem interessante, porque isso foi em 1890 alguma coisa. Aí você vai lá na Aventura das Ideias, Whitehead volta para a questão da geometria projetiva, sim, justamente para mostrar a medida em que essa geometria pode servir no sentido de elaborar essa descrição a partir das relações. sim, Então, ele já estava assim, na sua pesquisa sobre álgebra, sobre sim, geometria projetiva, ele já estava, assim, obviamente, em alguma medida, sim. elaborando essas ideias que parece que só algumas décadas depois ele vai. Então é bem interessante quando você Amadurecer. acompanha o desenvolvimento da obra, à medida em que realmente ele parece que está maturando certas ideias por Sim, muito sim, tempo. sim. É, E tá mesmo. Isso eu percebo muito claro. hum, A gente, na licenciatura em matemática, a gente estuda separado, né? Geometria plana da geometria espacial. uhum. E eu comecei a entender um pouco de espacial porque eu já estava estudando Whitehead. É impressionante, né? Hum. Uma coisa fluida na outra. Vai lá, Alessandro, senão a gente É. monopoliza aqui. A gente quer te ouvir. Não, deixa eu, né? Eu vou dar uma colherada aí nessa sopa aí, né? Que vocês trouxeram a questão da, da neurociência aí. Sim, E assim, tem dois pontos aí que da apresentação, assim, que me chamaram bastante atenção com uma das áreas que eu estudo e pesquiso e pratico também, que é a parte de psicodelia clínica, né? Trabalho bastante nesse campo, tanto na universidade quanto na prática profissional. E tem dois pontos aí nesse tipo de experiência que foi muito, tem muita ressonância com essa perspectiva que o Whitehead está tratando nesse ponto, né? sim, O primeiro diz respeito ao próprio nome, né? Psicodelia é diferente de psicologia e é sim, diferente de psiquiatria, né? claro. Psicologia é um estudo, até o logos, né? A própria palavra diz, é um estudo, é o conhecimento a partir da psique, e a psiquiatria é uma abordagem médica desse processo, né? Mas o delos, ele tem um sentido totalmente diferente, porque ele é o sentido de manifestação, de produção, de criação da mentalidade. Então tem um Fenomenológico, né? pressuposto, e tem um pressuposto filosófico aí que a mentalidade ela não pressupõe a experiência, ela não antecede a experiência, Sim, né? Ela não é transcendental da experiência. A mentalidade ela se forma a partir da experiência, né? Então, se costuma dizer isso, que a psicodelia clínica é uma modalidade de terapia baseada em experiências, né? Você faz a proposição da experiência e a partir da experiência, como ela é expressiva, você expressa um determinado padrão de mentalidade que muitas vezes é muito estético, que é expressado, e a postura de quem passa por essa experiência é exatamente de contemplar, né? Ter uma apreciação estética deste fenômeno que emerge na experiência, muito parecido com aquilo que você, quando você for falar de apreciar a arte dentro do processo educacional, é muito parecido com isso. uhum, Mas tem um segundo aspecto também, que é o aspecto de aprendizagem também, né? Que tem um princípio nessas terapias psicodélicas, que é a aprendizagem experiencial, né? Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu estava começando a investigar, passando por uma série de processos, eu estava num trabalho cerimonial na Amazônia, e eu estava estudando muito, né? Coisa de médico, de cientista, querendo saber tudo. E a primeira coisa que um dos pajés e curandeiros que estavam acompanhando, ele falou: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar todos os livros fora. Joga tudo fora, esquece tudo isso daí e faça a experiência, porque isso aqui só é apreensível a partir da própria experiência. Isso não sim, tem livro, não tem revisão bibliográfica que vai te uhum, ensinar sobre essa experiência. Tem que fazer a experiência, né? Então, isso tem muito a ver, assim, eu achei muito ressonante a forma como ele pensa o processo educacional
a partir desses dois elementos, né, de você não fazer uma cultura livresca, né, e perder exatamente a experiência, e ao mesmo tempo também não abrir mão da experiência estética, da apreciação e da arte que existe nesse processo de Uhum. construção, né? Então, eu acho que isso é muito caro, né? E eu vejo muita ressonância, muito trabalho, não só com o trabalho do Whitehead, mas também com o trabalho do Bergson também, né? O princípio de redução da realidade também, da percepção, né? Como válvula redutora, é muito caro a quem estuda psicodelia clínica, porque o processo da psicodelia é exatamente você romper com a válvula, né? E aprender da realidade muito mais do que aquilo que em estado ordinário se aprenderia, né? Legal. E fazer aquilo que também que não é nem um monismo, nem um dualismo na experiência, eu acho que dialoga muito com o que Deleuze vai chamar de N-1, né? Você fazer uma experiência de multiplicidade, né? Você retirar a unidade da percepção, do ego, da consciência e abrir para um campo muito mais amplo de Uhum. conexões, né? Uma pura multiplicidade. Então, essa tipo de experiência é muito rica e eu acho que tem muito a ver com o processo de aprendizagem, de educação também. Não é só uma prática clínica, né? Como se estivesse fazendo uma intervenção num sujeito, num outro, numa relação sujeito-objeto, mas de Uhum. criar uma proposição que permita uma experiência em que o processo de subjetivação possa se dar. E o aprendizado acaba sendo sobre como a gente se constitui a gente mesmo em processo de transformação. Então, eu acho que isso é muito processual, eu acho que dialoga muito com Whitehead e é uma boa ingressão aí para quem também trabalha nesse campo, né? Pesquisar Whitehead, Bergson também e outros, Spinoza, sem dúvida nenhuma, né? Todos esses eu acho que dialogam nesse campo aí, que é uma fronteira da neurociência, né? Que tem sido investigada atualmente. Sim. Nossa, muito legal. Mas, Gostei dos insights. É curioso demais, né? Como é que a gente estudando educação técnica, a gente vai para a gente vai abre, né, a coisa para as instâncias. Por isso que eu não gosto de subestimar os fins da educação, sabe? Esse livrinho ele é muito mais relevante para a gente entender o Whitehead do que a gente geralmente estima ou, né, estipula. Não gosto de depreciá-lo, não, porque ele tem um poder de produzir insights muito valiosos para as outras áreas de conhecimento e para certeza. muitas práticas, né, que a gente tem aí. Eu gosto muito, Alessandro, quando você traz as experiências aí da área médica, porque a gente está vivendo numa época que, hoje em dia, né, a medicina ela está muito mais integrativa, muito mais holística do que já foi, né? Ela já foi muito mais hard, já foi muito mais técnica, muito mais, sei lá, empírica, no sentido de que só acreditar naquilo que já está prescrito nos protocolos. E eu gosto quando a medicina se abre, sabe, para essas outras experiências, né? Isso é muito importante. Eu vejo isso, inclusive, como uma espécie de, vou dizer evolução, mas eu acho que o aprofundamento do que a medicina realmente deveria ter sido o tempo todo, né? E que essa coisa da contemplação desse ser humano integral, de tudo aquilo que não é físico, que não está no campo do físico dele, mas que está nele, né? Eu gosto muito disso tudo. Legal que o Whitehead ajuda a gente a caminhar um pouquinho por aí. Bem, Legal. rapazes, já temos aí 1h30 de encontro. Quero agradecer vocês aí pela presença. Já vamos subir daqui a pouco a nossa conferência lá no nosso canal. Alguém quer falar Legal. alguma coisa? Esse material que você está apresentando, Lilian, vai estar lá no Drive também? Como é que vai estar isso aí? Ah, o Você tem slide? alguma referência os slides ou Eu posso alguma colocar coisa? lá. Eu não tenho nem Porque feito. eu Eu acho que as citações foram bem legais, os recortes que você fez das sim, passagens, eu acho que é bem legal. Você, de repente, não quiser tá. colocar o slide, mas pelo menos o material bruto com a referência, eu acho que vai ajudar muita gente aí direto nesses pensamentos. Essa Beleza. sequência ficou muito bem montada, uma curadoria muito legal, né? Tá, As eu vou principais fazer o ideias seguinte, é ali. porque está um único slide aqui, né, com cento e Uhum. tantos quadros, eu vou dividir por encontros. Fica mais Talvez fácil, ajude a encontros pessoa a livres, eu acompanhar. colocando no Drive. Boa ideia. Fica um mapa, né, da obra Sim, também, porque tem citações importantes para quem quiser entrando. sim. Eu acho que é um material que você produziu É, que é muito rico para o pessoal ter e acessar, né? é uma leitura fichada, mas bem refletida, né? Assim, Sim, que dá com para certeza. é coisa legal. Tá bom, gente. Então, até outubro, quando estaremos juntos, Legal. dia 10. Até lá. Tchau. Tchau, Maravilha, gente. gente. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau.